Gente boa de Deus, é um prazer iniciar mais um dia, um novo dia com você. Hoje é o dia 3 de dezembro de 2014. É um ano importante para nós que vivemos no Brasil, nós brasileiros, um país de promessas não cumpridas até hoje, de um nascedouro confuso que gerou pela sua miscigenação um povo muito interessante, do qual eu tenho grande alegria de fazer parte e de ser herdeiro dessa miscigenação, no meu caso, de europeus com arigóis do Ceará, com caboclos do Amazonas e com indígenas amazonenses. É o que está forjado no meu DNA, no da minha família, há 7 ou 8 gerações de Brasil. E uma memória que eu recebi do meu avô, que eu recebi do meu pai, e a minha própria memória, que já não sou um homem novinho há muitos anos. Eu caminho na direção célere do ocaso da minha existência. E até hoje eu não vi o Brasil ser o que o Brasil poderia, com certa naturalidade, tornar-se. A vocação natural desse país é ímpar. Provavelmente não exista no planeta nenhum pedaço de chão tão rico e com tantas ofertas, com tantos recursos e variedades de recursos naturais como neste país nós temos. Mas até o dia de hoje ele tem sido apenas um país de exploradores. Sempre. É uma sucessão de exploradores e de explorações. Já fomos sacudidos e interrompidos em alguns desejos interessantes, algumas dezenas de vezes no curso da história. Algumas das nossas melhores vozes foram caladas, das nossas melhores mentes foram silenciadas, alguns dos nossos melhores recursos foram desperdiçados do ponto de vista humano. Surgiu, por conta de uma quantidade enorme de fomentos culturais, uma alma nacional que é feita de múltiplas camadas. Você tem aquele trabalhador absolutamente honesto e que vive do prato à boca e do cuidado da sua casa. Você tem acima desse um outro que olha para baixo e chama trabalhador de otário, e são os que começam a buscar apenas viver de salário, mas já não mais de trabalho. Aí acima desses você encontra outros que vão se sentindo mais inteligentes do que as camadas abaixo e dizem: viveremos para explorar esses outros que estão abaixo de nós. E acima desses tem aqueles que pretendem ganhar a vida com base naquilo que traficam, que influenciam ou que controlam por vias diversas, inclusive pela via do poder carismático e no poder carismático pela via do poder político. Durante muitos anos, nós fomos um país de determinações muito claras, de bolsões de controles dos coronéis, dos mandatários dos lugares. Esse poder
foi sendo tirado gradualmente da mão dos grandes coronéis, e os grandes coronéis passaram a ser os políticos da localidade, que passaram então a ser batizados de coronéis políticos do lugar. Eram esses senhores feudais existindo em sociedades não amuralhadas, mas com controles extremamente semelhantes do ponto de vista político. Durante muitos anos eu nasci no meio desse caldo e dessas disputas. Assim foi. Aí surgiram as ideias e os ideais comunistas, que vieram quase todos eles de Cuba para o Brasil, na década de 50, início da década de 60, quando começou a crescer, mas especialmente no final dos anos 50, houve um fomento enorme. E os estudantes, muitos deles são meus amigos até hoje, alguns daquela época, mais velhos do que eu, mas meus amigos, que participaram do processo, creram que aquela poderia ser a alternativa. Em razão da arregimentação de jovens e de muitos segmentos da sociedade, não todos, nem de longe, era uma minoria, mas uma minoria ruidosa, surgiu como contraponto a isso o golpe militar de 1964, dos militares. O golpe militar durou 20 anos. Atingiu a muita gente, inclusive a minha família, o meu pai, a minha casa. A nossa existência foi totalmente alterada por causa daquele golpe militar. Durante o período do golpe militar, algumas novas lideranças começaram a brotar no Brasil, aqui e ali. Todas elas iam sendo silenciadas, até que, chegando à década de 70, surgiu o movimento dos metalúrgicos no ABC Paulista. Muita gente, inclusive, acha que surgiu com a concessividade do general Golbery de Couto e Silva, que era então o grande mentor, o grande articulador intelectual de todos os generais que se sucediam na presidência da República. Ele era uma espécie de grande ditador invisível do regime militar, o articulador intelectual. Eu conheço pessoas muito críveis e próximas do poder à época que me dizem que o Golbery incentivou o aparecimento da liderança ou a concessão à liderança do Lula no ABC, porque desviava radicalmente os olhares numa direção que eles acharam que seria completamente dessignificada em pouco tempo, que era algo que, em sendo prestada atenção, desviava o olhar do ponto que eles gostariam de evitar a percepção do povo. Foi nessa que esse movimento cresce, o Lula começou a se tornar uma figura considerada líder de sindicalistas e objeto de um repúdio generalizado, eu diria, àquela altura, por parte de 95% do país, o repudiava. Ele entrou na década de 80 sob grandes repúdios, e quanto mais repudiado ele era, mais fanatizados ficavam aqueles que com ele estavam, e mais ele conseguia arregimentar um grupo de intelectuais, especialmente da USP, em São Paulo, que tinham ideários de natureza marxista guardados e viram no experimento Lula a possibilidade de sociologicamente avaliar as implicações do acontecido. E de modo que as adesões foram imensas. O Lula apareceu como uma espécie de Forrest Gump da política brasileira. Eu me lembro do Lula conversando comigo e eu perguntando a ele, há 20 e tantos anos atrás, 25, escuta aí, o teu veio político, de onde veio? E me recordo de ele me dizer, veio? Veio não,
foi imposto. E eu disse, mas como? Ele falou, lá queria saber de política. Estava a fim de pegar tudo que é menina, pegando para lá, pegando para cá, enchendo a cara de cachaça. Só queria saber disso. Trabalhava lá na fábrica, mas era para pegar um trocado e matar as meninas. Não estava a fim de nada, não. Foi quando eu conheci a dona Marisa. Foi ela que era engajada. Ela que tinha uma militância. Foi para começar a pegar ela que eu tive que começar a ir à reunião do sindicato. E foi nessa que eu comecei a dar umas ideias, igual assim um idiota que não tinha compromisso, e o pessoal foi me achando interessante porque achava que eu me comunicava bem. Aí quando eu vi que me comunicava bem e que eu interpretava o que eles não sabiam dizer uns para os outros, eu comecei a dizer. Quando eu vi, eu estava lá na frente, depois que eu estava lá na frente, eu gostei e falei, quer saber, não sai mais daqui não. Foi mais ou menos assim a descrição que ele fez para mim de como a coisa aconteceu. Ele descrevendo a mim. E aí ganha aquele vulto todo, as opressões vêm, com a opressão vem, quanto mais você é oprimido, mais você se sente na obrigação de se fincar na posição e mais radicais se tornam os que estão ao seu redor. Aí havia uma grande rejeição nacional, de um lado, e um processo de profunda fanatização em volta da figura do Lula e do partido que ainda não existia, mas veio a ser criado depois. Veio a ser criado não muito tempo depois. Quando entramos na década de 80, o PT existia já como partido e iniciaram os seus pleitos. A bandeira levantada era uma bandeira de social-democracia, vamos lutar pelos meios democráticos para chegarmos ao poder. E, além disso, era o partido da ética. Eles começaram a eleger os primeiros deputados estaduais, federais, não elegeram de cara um senador, mas começaram a marcar sua presença. E eram veementes, ruidosos, vigilantes, intransigentes, presentes, fiscais, auditores, o dia inteiro. Quem quer que tenha um mínimo de memória lembra. Era o partido de todas as CPIs, não se fazia uma CPI que não fosse proposta do PT. Toda CPI era PT. Toda averiguação, tudo. Era o partido que dizia, nada pode ser varrido para debaixo do tapete, nada, absolutamente nada. Todos os que não eram petistas eram ladrões. Eu me lembro do Lula falando aqui no Senado, num dos congressos do Senado, numa reunião que eu organizei, e no início da década de 90, ele já tinha tido a experiência de ser deputado federal aqui, um mandato e não gostou. E eu me lembro dele vir falar no evento para o qual eu havia convidado para ser um dos palestrantes, e ele disse, olha, aqui eu fiquei uns anos, 4 anos, e não aguentei porque fora o pessoal da bancada do PT e uns pouquinhos, só tem pilantra nessa casa, é uma casa de ladrão, de toma lá da cá, os votos são comprados, é tudo nessa base. Se você não compra voto, você não vai a lugar nenhum. É um mercado, é um leilão de votos em cada novo projeto que é apresentado. Eu desisti disso aí. Olha só, isso é o Lula falando. Esse cara inspirava. Aquele partido, por mais radical que fosse lá, nas práticas congressuais, era importante. Devagar nós fomos vendo que era importante ter aquela presença ali, levantando aquelas bandeiras, naquele tempo nem tão ideológicas, mas muito mais bandeiras de ética e de fiscalização do bem público, da boa aplicação do bem público e da melhor destinação social do bem público. Mas tinha um detalhe também naquele tempo. O PT era o maior advogado do não assistencialismo que pudesse haver no país. O maior advogado. Por exemplo, eu me lembro
que eu era recriminado por petistas por fazer trabalhos que implicavam em ajudar os pobres, independentemente de você conseguir mudar a estrutura. Eles diziam o tempo todo: qualquer ação social que não mexa nas estruturas é assistencialismo paternalista que introjeta carência no coração dos pobres. Esse era o discurso dioturno. Vocês querem saber aonde surgiu o Bolsa Família? Na realidade, não foi antes de tudo isso. Foi o Betinho, quando chamou o Lula, falou: escuta, Lula, enquanto o povo passa fome, vamos fazer uma campanha para pelo menos arranjar pão. Enquanto não se mudam as estruturas do país, vamos pelo menos fazer uma mobilização para ver se quem tem mais dá alimento e compartilha alimento com quem tem menos. Isso aí foi no governo Itamar, tinha acabado de haver o impeachment do Collor. E aí essa ideia pegou. E durante uns 3 a 4 anos foi um furor no Brasil, e eu fiz parte disso junto com o Betinho, Rubem César Fernandes, estávamos encabeçando, eu viajei o país inteiro, motivando de milhares de autarquias, e o Itamar criou um Conselho de Segurança Alimentar para ver se nós mobilizávamos os recursos da iniciativa privada e os recursos mortos do próprio Estado para serem dirigidos nessa direção, e o Lula dando todo o apoio. E ele viu como isso aí cresceu imensamente. Foi dali que Fernando Henrique Cardoso organizou a Comunidade Solidária, e da Comunidade Solidária evoluiu para as mesmas ações do Lula, que ganharam o nome de Fome Zero no primeiro mandato, e dali continuou a evolução para o Bolsa Família e para os demais outras bolsas, que eram em si projetos que o PT combateria se qualquer outro partido tivesse feito. Antes do PT ser poder, porque o PT iria chamar de bolsão assistencialista de controle de votos encabrestados pela população sem alternativa. Durante 20 anos foi isso que o PT disse. Bom, naquele período do abominável Lula, quem mais o abominavam eram os evangélicos. Todos os evangélicos odiavam o Lula. A Igreja Católica não, o movimento das comunidades eclesiais de base dava apoio profundo ao Lula. O Leonardo Boff, o Clodovis Boff, eram pessoas engajadíssimas no movimento do PT, mas em qualquer que fosse o movimento que levantasse aquele tipo de bandeira. Pois bem, os evangélicos, no entanto, o chamavam de demônio, pintavam de chifre, com tridente. O Edir Macedo foi quem provavelmente mais tenha feito chacota e tentado criar a imagem de associação do Lula a tudo que de diabólico se pudesse imaginar no país. Vocês vejam só como são as coisas. Malafaia gritava, esbravejante, contra o diabo do PT, o diabo do Lula, tudo isso aí, todos contra eles. Eleição de 89 com Collor de Mello. O Lula perdeu em cima de um monte de mentiras, algumas coisas verdadeiras. Ele tinha realmente tido uma filha no casamento, realmente tinha dito à mulher que era melhor que a garota abortasse, tudo isso, mas foi um golpe baixo, feio, não tinha nada a ver com o mundo político. Quem era o Collor para falar isso? Se fosse falar de coisas íntimas do Collor, de supositório no ânus e de coisas do gênero e 1 bilhão de outras coisas mais, ia ser uma fedentina horrorosa. A campanha política tem que discutir conceitos. Foi feio. Eu estava morando nos Estados Unidos, eu não votaria em nenhum dos dois. No Collor eu não tinha a menor condição de votar, nem no Lula. 1989 eu não conseguiria votar em nenhum dos dois. Não tinha alternância nem alternativa, eu não tinha
chance. Dei graças a Deus por não ter nem que fazer isso, porque eu estava morando na Califórnia estudando. Voltei para cá em 90, organizamos em 91 a Associação Evangélica Brasileira. Antes disso, o Lula e eu tínhamos nos esbarrado em algum lugar aqui em Brasília. Começamos a conversar, ele me ouviu falar numa reunião, gostou muito, disse que ficou encantado e começou a me procurar. Naquela semana me ligou várias vezes, quis almoçar na seguinte, começamos a ter uma quantidade enorme de encontros. Ele tinha concorrido a uma eleição presidencial. E ele me disse o seguinte: olha só, eu não sou o que os evangélicos pensam que eu sou, cara. Não sou. Eu sou uma outra pessoa. E eu queria que você me conhecesse. Conhecesse a minha casa, conhecesse a minha família. Eu queria que você me conhecesse profundamente, porque eu acho que você é uma pessoa honesta para me interpretar para esse povo, para essa população que não entende, que me trata como se eu fosse o diabo. Dizem que eu quero fechar as igrejas, que eu quero isto e aquilo, e as acusações eram todas essas, desse nível idiota. Como idiotas são essas acusações, tipo, vai fechar a igreja até hoje. Nenhum regime do tipo daquele que o PT quer implantar quer fechar a igreja. Eles querem usar a igreja. Já acabou esse tempo. Isso foi no início do século XX que eles queriam fechar a igreja. Agora eles viram que o melhor negócio é usar a igreja, usar a religião. E já chegaram no Apocalipse. Toda besta precisa de um falso profeta. Não são bobos, não. Fechar nada. Então, é cooptar. Aí o que aconteceu? Eu comecei a conversar com ele depois de 1 ou 2 anos de muita conversa. Conversas longas sobre tudo. E ele me pedia opiniões, fazia perguntas, eu dizia o que pensava, ele dizia eureka para um monte de coisas. Bobão eu. E aí, os anos foram passando, veio o primeiro embate dele com o Fernando Henrique Cardoso, ele perdeu, e aí eu fiz sugestões a ele, eu digo, você precisa se internacionalizar mais, ir para fora desse eixo que você viaja aqui, de Cuba. Você tem que ir para outros lugares, você tem que conhecer o mundo. Tem milhões de outras alternativas. A sua cabeça é muito estreita, muito pequena. Ficou muito ideologizada, embora você ache que não, mas ainda é bastante. Aí ele me pediu, inclusive, para que eu organizasse uma ida dele a Israel. Eu cheguei a falar com amigos que marcaram com o primeiro-ministro de Israel, e aí houve da parte do PT internamente um boicote, dizendo que seria mal interpretado, que quando ele fosse naquela região ele teria que ir a Gaza visitar o companheiro Arafat. E eu tinha dito a ele, olha, visita o Arafat e visita o primeiro-ministro de Israel, aí você começa a transitar como gente grande, e não apenas como um aquadrilhado. Você pode transitar como gente grande no planeta. Ouvir um lado, ouvir o outro, fazer a sua ponderação, sem radicalização. Assim fazem estadistas. Mas ele, no fim, disse, eu não posso ir porque tem muita pressão interna do PT. Se eu for, vai ser um caso sério. Pois bem, fiz um monte de outras sugestões. E ele aparentemente se abria para tudo. Aí você precisa conversar com o Genuíno. O Genuíno te assiste na televisão, ele gosta de você. Aí promove encontro com um, promove encontro com outro, e promove. Aí me coloca no governo paralelo, lá onde, como conselheiro de um grupo, de outro grupo, eles iriam, tudo que iam fazer, queria que eu fizesse parte daqueles grupos de pensamento do projeto. Participei de muitas reuniões com essa moçada toda. E o discurso era, quando nós chegarmos lá, aí sim o Brasil vai conhecer um regime democrático, aberto. Nós queremos fazer um governo de todos e aberto. E não só como eu, muita gente acreditou. Eu nunca me filiei, nunca me filiaria, não sou um ente partidário por uma questão de
consciência do Evangelho, eu não me tornaria fiel, comprometido com nenhuma bandeira jamais. Eu apenas dei e dou apoios tópicos a causas que eu acho que sejam boas. Até aí eu vou. Mas esses engajamentos apaixonados, eu só tenho uma paixão a devotar nessa vida, e ela tem a ver exclusivamente com o Evangelho. Bom, nós chegamos aí por volta do ano de 98, e toda essa conversa intensa acontecendo. Ele admirava imensamente os trabalhos sociais que eu fazia, e chegamos a maio de 98, quando eu levei o primeiro susto na vida a respeito da pessoa do Lula, que foi quando ele foi visitar a fábrica de Esperança, junto com o Leonel Brizola, que era vice na chapa dele contra o Fernando Henrique Cardoso, o segundo mandato do Fernando Henrique, e eles tentando se elegerem-se. E vieram ele, Garotinho, Benedita, Brizola, Saturnino, Genuíno, todo mundo, uma multidão, Carlos Mink, todo mundo que andava por lá, e um monte de gente que com eles vieram. Eram umas 30 ou 40 pessoas desse estofo político. Participaram de programas na Vind TV, depois visitaram a fábrica toda, e o Lula foi tomar um café na minha sala enquanto eu fui ao banheiro. Quando eu volto, eu o encontro conversando com um amigo dele, que também tinha se tornado meu amigo, e ele, ouvindo uma história desse indivíduo, o Paulo Sérgio Rosa, virou-se para mim, quando eu abri a porta do banheiro, e disse: mas como é que o senhor, reverendo, sabe disso aqui, não me conta? E era a história de que os tucanos teriam uma conta num paraíso fiscal. Eu falei: ele, seu amigo, me falou isso há 7 meses, 8 meses atrás, 1 ano, não sei. Eu ouço muitas coisas, não é o meu negócio, não tem nada a ver comigo. Mas se foi ele que lhe falou, pergunte a ele. Mas ele disse: não, a pessoa que tem credibilidade para implementar isso aqui é o senhor, e sem isso aqui eu não ganho eleição. Eu preciso disso. E foi uma miséria, mas não é disso que eu quero falar. Foi. No fim eu fiquei sozinho segurando aquele negócio na praça, pelado, eles todos fugiram. Foi quando eu comecei a ver que o Lula é um homem sem caráter. Quando eu, por exemplo, comecei a vê-lo sendo interrogado a respeito do assunto, dizer: não, isso aí foi tudo invenção do Caio Fábio. Eu nunca quis. Desde o primeiro dia eu disse: não quero, isso está escrito. Está escrito no depoimento dele, nos autos de um processo de mentira, deslavada. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, como esse cara grita como se ele fosse um homem íntegro e mente como um covarde deslavado. O Dirceu me telefona e diz: Caio, por que você falou a verdade? Por que você disse que tinha ouvido essa história, embora não soubesse nada dela? Por que você disse? Você tinha que ter dito que você nunca tinha ouvido nada disso. Eu falei: porque eu não ia conseguir olhar para os meus filhos, ô Dirceu. As pessoas me perguntaram, na presença de um monte de gente que sabia que eu sabia. Olha, eu poderia, quem sabe, cair na sua tentação, se eu tivesse que dizer isso sem que ninguém soubesse que eu tinha sabido dessa história. Mas eu sou íntegro com o meu coração e com a vida das outras pessoas. Eu não disse nada, eu não vi nada, eu só disse que eu ouvi essa história. Então, mas por causa disso nós vamos ter que nos afastar, porque isso não pode respingar em nós. Aí, para piorar, eles ainda pegam um dossiê inventado e levam ao Fernando Henrique Cardoso, 2 meses depois, dizendo: olha, isso aqui foi criado pelo Caio Fábio, por não sei quem, nós estamos trazendo a você porque nunca acreditamos, já depois das eleições e sabendo que era um dossiê falso. Foram os 2 no hangar da Líder de entregar para o Fernando Henrique. Eu falei: ai meu Jesus, que nojeira. E aí eu só fui vendo o que eles continuaram a fazer. Eu tive mais uma conversa ou 2 com o Lula, fortes,
Uma delas, a Adriana, assistiu, viu como ele tremeu na base quando eu falei a verdade a ele, viu como ele não tem estofo de caráter nenhum na presença de um homem que o encare com a verdade. Ele não olha nos meus olhos, não levanta a voz. Eu digo aqui, digo na casa dele, na cara dele, em qualquer lugar. Ele vai fazer um sorrisinho maroto e desconversar. É mau caráter, é macunaíma. E ele desenvolveu um monte de fanáticos à volta dele, loucos fanáticos. A política ali é: o Brasil somos nós. O Brasil somos nós. É igual a campanha do PT. O Brasil são eles. O Brasil não somos nós. No Brasil só são e só é Brasil os que não têm voz, pensamento nem autodeterminação para ficarem dentro do bolsão. Esses fazem parte do Brasil do PT. Os sem voz, sem reflexão, dependentes, carentes, são o bolsão dessa gota que eles criaram dentro do Brasil. O resto, o Brasil, o clero nacional, são eles e os fanáticos envolvidos com um aparelhamento total do Estado. Numa rapidez enorme, nós estamos funcionando como num Estado comunista. De fiscais, de vigilantes, de auditores de rua quase. Meu Deus, a coisa está ficando numa situação horrorosa. E a estratégia é sempre usar a democracia, o voto, garantir um bolsão de dependentes para manter e garantir a ditadura democrática. Porque se tem um bolsão de dependentes votando na continuidade, porque a gente diz: sem nós vocês morrem, nós estabelecemos uma ditadura via democracia, via voto. Mas é só um casuísmo, é um grande ardil. E enquanto isso, ano após ano, o aparelhamento vai ficando insuportável. As nossas associações internas são as piores possíveis. Todos os elos mais próximos desse governo estão na cadeia. E tem mais gente indo para a cadeia. É um governo de encadeamento de cadeias. E o povo está anestesiado para sentir, porque é um partido que trabalha também na base do fica conosco que tu vais te dar bem. E aí uma quantidade enorme de pessoas vão vendendo a consciência sem sentir, porque para eles é uma questão de sobrevivência. Houve um grande suborno nacional e ninguém percebeu. Um grande. Quando o escândalo do Mensalão surgiu, eu estive no Palácio do Planalto para resolver um outro assunto, acompanhado de duas pessoas aqui do meio evangélico, e deixei uma carta lá para o Lula. Ele tinha pedido para eu esperar, eu cheguei lá 11 horas, para esperar até 1h da tarde, que ele queria conversar comigo, mas eu pessoalmente não queria vê-lo, e já determinado a não vê-lo, eu deixei uma carta e fui embora. Foi a última vez, foi em 2006 mais ou menos. Já tinha havido o escândalo do Mensalão, e nessa carta eu dizia: Lula, a continuidade de vocês no poder vai comer, vai lacerar todo o tecido da ética nacional de cima a baixo. Permaneça no poder, vença o caso de seu, faça de conta que nada aconteceu, e daqui a mais 8, 10 anos você vai olhar para trás e esse país vai estar mais desonesto do que nunca, mais corrupto do que nunca, mais violento do que nunca, mais degradado do que nunca. É um princípio espiritual. As lideranças de um povo, a Escritura diz repetidamente, agem assim. Isso corrói a estrutura, a alma do povo inteiro, come as almas durante as noites. A população vai amanhecendo pior e acorda piorada e não sabe nem por quê.
Porque você, querendo ou não querendo, você estabeleceu uma referência. Ora, o problema não se circunscreve à corrupção. A corrupção é inigualável. Praticamente na Terra não existem números do tamanho dos números da nossa corrupção e da corrupção do governo Lula e do governo Dilma e do governo do PT. Não tem tamanho. A América não consegue produzir desvios desse monte. Nem a Europa. Meu Deus, na Arábia Saudita sim, porque não existe nada disso. Mas a gente está andando numa direção e o desejo seria que fosse assim. Que a soberania deles fosse tão grande que os três poderes existissem apenas para a gente dar satisfação de democracia internacional, só isso. Como no Irã, como em alguns outros lugares, apenas para dizer, somos uma república democrática, tem voto de 4 em 4 anos, e tem 3 poderes, mas todos debaixo de um mesmo controle. Esse é o desejo, essa é a vontade, esse é o presépio. Para isso, uma mídia livre não presta, não serve. Fidel Castro e Cuba se tornaram um centro de treinamento há muitos anos. São um grande centro de treinamento para desenvolvimento e implemento desses ardis, de não precisar mais fazer guerrilhas chamativas para tomar o poder. Hoje em dia, vai-se devagar, comendo pelas beiradas, até chegar ao centro do poder, e daí em diante inicia-se um aparelhamento de dentro para fora. E uma vez que esse aparelho se controle, os demais grupos que não têm o poder e não são raivosos e nem ruidosos e nem pitbulls como os que tomaram o poder, vão ficando encurralados, assustados, vão fazendo parte de uma minoria que vai se marginalizando pelo medo. Porque é levantar a voz e a grita ser de uma monta completamente ameaçadora. O passo seguinte desse aparelhamento é ir democraticamente dentro e conforme a legislação aparelhando o judiciário, que agora já está na iminência nesses próximos 4 anos de governo Dilma, se houver, se você deixar. O Supremo Tribunal Federal vai estar totalmente aparelhado. Totalmente aparelhado, não vai ter ninguém lá que não seja indicado pelo governo do PT. Todo. O Executivo, nos poderes que tem, aparelhou tudo para debaixo de si. E o Congresso responde a mensalões e a outras coisas do gênero. E criam uma base do governo, que é um negócio igual uma hidra de muitas cabeças, onde entra todo mundo nos loteamentos dessas funcionalidades. Quem não entra por ideologia, entra pelo amor ao dinheiro. E é o que recebe cumprindo aqueles papéis de facilitação do desmando ali dentro. O próximo passo, como aconteceu em toda a América Latina e no mundo inteiro, é irem minando o poder da mídia, tirando o poder da mídia livre. A mídia é tratada hoje já pelo PT como um demônio, como um diabo. O PT já pediu muito uma mídia livre no tempo que ele se sentia oprimido. Eles adoravam quando a mídia dava algum tipo de espaço ou cobertura para eles. Era tudo que eles queriam, era mídia. Agora que eles têm o poder, tudo que eles não querem é mídia. E tudo que qualquer mídia diga acerca deles é crime contra a alma deles. Tudo quanto a mídia diga acerca deles passa a ser afronta, assinte, mentira, calúnia e desejo de desbanque de um governo que, pelo amor de Deus, por critérios da democracia americana, já tinha sofrido 20 impeachments desde que começou. Por critérios
de democracias europeias já teria caído dezenas de vezes. Por critério de democracia e parlamentarismo israelense, não teria sobrevivido 6 meses. E aqui está vivo há 12 anos, piorando, crescendo e indo adiante. Deem mais 4 anos de poder a Dilma e ao PT. A Dilma é só uma representanta, ela não é nem uma presidenta. Coitada da Dilma presidenta. A Dilma é uma representanta. E está mais para anta, representanta, do que presidenta. É só uma representanta. Então, Dilma é um símbolo bem de acordo, bem grotesco, um símbolo atropelante, um símbolo caninamente raivoso, um símbolo bem de acordo. Eu não gosto. Um neto meu iria ficar assustado se eu dissesse: fica aqui com a vovó Dilma, por aqui. Acho que o neto de todo mundo, a maioria de vocês não ia dizer: vovó Dilma, nina esse neném aqui para mim. Mas a pobrezinha é só uma representanta, e que entrou nessa com uma avidez enorme, e existe ali para tentar justificar o injustificável, responder ao irrespondível, e só dá certo porque eles têm um bolsa tudo no bolso deles, e mais uma militância canina. Só isso, porque o resto do país pensante enxerga a pateticidade do que se faz. Mas quem garantiu milhões de famílias debaixo dessa dependência, garantiu sempre, no mínimo, a possibilidade de eleições e reeleições. Essa foi a grande jogada. Esse foi o grande sequestro. Esse foi o grande roubo da alma nacional que veio a acontecer. Agora, próximo passo será ir diminuindo os espaços da mídia, vão aumentar os controles na internet, vão regular. Deem mais 4 anos e nós teremos um crescimento exponencial de aparelhamento equivalente a 16 anos de governo. Cada novos 4 anos que se der a esse projeto vai criar uma metástase infinitamente maior, porque as bases cancerígenas já estão postas há 12 anos. Daqui para frente tudo cresce avassaladoramente. O Brasil está num estado terminal. Para a gente virar Venezuela é uma questão de 4, 5, 8 anos no máximo. Talvez daqui a 4 anos a gente já tenha uma quantidade enorme de pessoas dizendo: não dá mais para ficar aqui. Não dá mais para viver aqui. A minha alma já não suporta isso aqui. Como a minha já não suporta um monte de coisas que eu vejo acontecendo aqui, impostas, e vocês todos engolindo como se fossem condição sine qua non. É chocante, é triste, é absurdo, e a cegueira é a coisa que mais me choca nesse processo, é ver que quase ninguém entende, quase ninguém vê, quase ninguém enxerga. É por isso que eu venho dizendo, já faz, agora nesse último momento, 6 meses, mas eu estou dizendo isso com veemência desde 2006, desde 2010. 2010 eu disse com infinitamente mais veemência, evocando com força as associações internacionais do Brasil. Hugo Chávez, o culto a Cuba, Irã, Ahmadinejad, vínculos com o terrorismo islâmico, aqui entre nós com as Farc, são associações aquadrilhadas. A política externa brasileira é um desastre, é uma vergonha, é pavoroso. Somos
íntimos dos beira-mar planetários. São os nossos comparsas diplomáticos. Mas o que eu venho dizendo nos últimos 6 meses, pedindo a Deus para falar pouco a respeito disso, porque eu quero mesmo é pregar o Evangelho, é convidar os homens ao conhecimento de Deus. Mas eu não posso deixar de abrir meu coração com você, dizendo o que eu vejo. Eu não tenho nenhum interesse. Minha vida não vai mudar nada. Porque mesmo que viessem aqui querer me calar ou qualquer outra coisa, eu estou para além do poder que eles possam ter sobre mim. Eles sabem disso. Eles não têm nenhum poder sobre mim. Que do céu não lhes seja dado. Portanto, eu estou nas mãos do meu Pai que está nos céus. Mas a vida nacional vai mudar. A vida dos meus filhos, a vida dos meus netos vai mudar. Vai ser feio. Mas o que eu venho dizendo de 6 meses para cá, antes da Marina aparecer como alternativa, vocês lembram, quem está aqui todo dia lembra. Como eu vinha quietinho, eu vinha sendo cobrado. Tem uns meninos que começaram a me conhecer agora e não me ouviam falar em política, eles também não pesquisam a história, não sabem de nada, são os alienados, pensam que eu nasci junto com eles, que o Facebook é o meu berço. A maternidade, nasceu o Caio. Bobinhos. Me cobrando, você não fala nada sobre isso. Ai, Jesus, que garotada mais chata. Se soubessem que eu sou Matusalém dessa porcaria, eu estou cansado de ver isso ser a mesma porcaria toda vez. Mas eu comecei a dizer lentamente aqui, queridos, eu não tenho alternativa nas próximas eleições. Por isso eu vou votar na alternância. Lembram disso? Na alternância. Quem eram as alternativas? É claro que eu não estou falando de Levi Fidelix, Abimael, Pastor Everaldo. O Eduardo Jorge é um cara legal para figurar num governo até. Num governo. Eu chamaria para compor um governo meu, o Eduardo Jorge. Não estou falando disso. Estou falando dos que com chance de ganharem a eleição. Então quem eram essas figuras? Antes da Marina estar no cenário. Porque o PT fez de tudo para a Marina não entrar no cenário. Boicotaram mesmo, tiraram mais de 300 mil votos que fariam o partido dela passar de 1 milhão, mas impugnaram. A maior arbitrariedade, fizeram de tudo, vocês não têm ideia de como o jogo é nojento. Bom, então a Marina não ia, eles acharam que não iam. Vamos ganhar fácil essa. Será Dilma contra Aécio e Eduardo Campos, que ninguém sabe quem é e não vai ter tempo de ser conhecido. Então essa está feita. Na próxima, quem sabe Lula volta e a gente continua. Aí a Marina vai, eu levo até um susto. Eu estava no Rio, quando o filho do Alfredo Serquis, meu amigão e amigo da Marina, me ligou e me falou: papai mandou te dizer que ele vai ter que deixar a Marina, do ponto de vista do projeto político imediato, porque ela não conseguiu emplacar o partido. Ele tem prazo para ter um partido para se candidatar e ele vai ter que prosseguir a jornada. Mas ele queria te avisar, pediu para você ligar para ele assim que você possa. Aí eu esperei 1 hora, liguei para o Serquis. Ele falou: nossa irmã Marina é a coisa mais linda do mundo, maravilhosa, estão boicotando ela, eu preciso continuar, eu tenho mais vida política há anos, eu vou ter que me definir num partido e prosseguir. Eu falei: tá bom, meu irmão. Ele falou: mas fica aí com ela, porque ela precisa muito de companhia. E aí eu liguei, ela me disse que já tinha conversado lá, estava definida já com o PSB, achou que era uma alternativa viável para ela contribuir no processo, mas ia ser uma contribuição modesta, porque eu seria vice, provavelmente. Em seguida ela veio aqui, a gente conversou umas 3 horas, 4 horas,
sobre um monte de cenários. Ela me pediu para a gente ter um encontro, eu, ela e o Eduardo, para eu dizer algumas coisas que eu tinha dito a ela, que ela achou que seriam boas que eu a ele dissesse. O resto foi conversa telefônica, tivemos um outro encontro rápido, marcamos algumas coisas, mais conversa telefônica, quando de repente tínhamos até aventado a possibilidade desse encontro e conversa acontecer lá no Recife, quando eu ao Recife também iria, quando eu a vi dizer: quem aqui tem dúvida de que o candidato é o Eduardo? Eu falei: bom, ela acabou de ungir o Eduardo de fato candidato, ainda estavam discutindo quem seria, mas já que ela falou, é ele. E aí ela, como vice, tem um papel muito menor. Ainda assim, eu sugeriria a ela que fizesse uma vice-governança com ele, e que tipo dividisse, pegasse assim 40% do governo e dissesse: deixa que essa área eu implemento com a minha imagem e semelhança, com as minhas convicções e princípios. E eu achei que ele estaria aberto para essa possibilidade. Isto não, é já este ano, foi em fevereiro deste ano. E quando tudo continua e as conversas prosseguem, o encaminhamento das coisas estava feito, a gente estava aqui num papo de graça. Naquela manhã mesmo eu tinha dito de novo: gente, eu não tenho alternativa, eu vou votar na alternância. Por que eu estava dizendo isso? Que eu iria votar na alternância. Porque a única coisa que pode salvar o Brasil hoje, mais do que um grande novo presidente, uma grande nova presidente, é uma alternância, minha gente. Uma alternância de poder. Se nós não interpusermos uma alternância de poder, a ditadura pseudo-democrática do PT vai aparelhar o país inteiro e nós seremos venezuelados. Não com as mesmas características da Venezuela, que é um país bem menos desenvolvido do que nós, mas nós iremos na mesma direção no que diz respeito a controles, no que diz respeito a monitoramento de liberdades, no que diz respeito ao sufocamento da vida, no que diz respeito ao estabelecimento ideologizado de uma vereda única. E todos os outros se tornam inimigos da pátria, quem pensa diferente. É nessa direção de radicalismo perverso que a gente está andando. Mais do que tudo, eu lhes diria: eu vou votar na Marina, é claro. Eu acho que ela é a melhor alternativa humana que tem aí. Ela é a melhor alternativa histórica que tem aí. Os compromissos que um dia ela teve com o PT estão anulados na vida dela de modos e razões diferentes. Alguns foram anulados pela conversão. Quando ela se converteu, um monte de compromissos que ela tinha, de compromissos ideológicos, caíram no campo da idolatria e do fanatismo político para ela, e ela se distanciou daquilo. Só não ficou levantando bandeiras nem fazendo propaganda. Ela ainda tinha mais afinidade, ela estava há anos dentro do Partido dos Trabalhadores, ela continuou lá. Mas um monte de teses anteriores deixaram de ser automaticamente dela, no coração dela, na hora que ela se converteu e que o Evangelho ganhou prioridade na consciência dela. Um monte de teses deixaram de ser teses dela. Não necessariamente ela abandonou o partido. Como tem um monte de gente em partidos por aí cujas teses partidárias são muito mais dilatadas do que a consciência do indivíduo que faz parte do partido muitas vezes comporta. Mas tem uma quantidade maior de coisas com as quais ele concorda do que aquelas das quais ele discorda, por isso ele fica lá ainda. Outras vezes é por fidelidade histórica, por amizades, por coerência, por continuidade, são 1000 razões. Mudanças foram se operando nela radicalmente. Eu me lembro dela com a carinha jovenzinha, como hoje de manhã eu vi numa gravação no Jô Soares, ela com uma cara de menina, de 30 e poucos anos de idade. Foi quando eu pedi para fazerem a primeira matéria com ela na revista Vinde, e vieram fazer aqui em Brasília. Ela ainda bem menina, bem novinha, mas
sofrendo de males horríveis, depois definhou, foi a morte, foi quando ela veio a encontrar o Evangelho profundamente na vida dela. De lá para cá, ela fez uma viagem coerente com tudo que ela tinha feito antes, ela não saiu disseccionando a existência dela, compartamentalizando, ela manteve coerências, o Evangelho foi jungindo compreensões que foram se tornando coerentes com o todo do Evangelho na consciência dela, e ela prosseguiu, crescendo, se tornou cada vez menos uma pessoa de esquerda, muito menos ainda de direita, se tornou cada vez mais uma pessoa do olhar futuro, de fato de uma política que tem em mente muito mais paradigmas que o brasileiro não alcançou, que os partidos não alcançaram, mas que são aqueles paradigmas que precisam ser alcançados se a gente quiser sair do atraso nesse país. Então é claro que eu vou votar na Marina. Vou votar na Marina porque ela não tem arrogância de dizer nunca antes na história deste país. Porque ela sabe quais foram as contribuições de todos e quer ganhar e usar a inteligência e a contribuição de todos, quer ser presidente do Brasil, de brasileiros, de matizes diferentes, de ideários diferentes, mas de competências semelhantes. Então é claro que eu vou votar nela. Eu vou votar nela porque ela se me tornou não só uma alternância, mas ela se me tornou uma alternativa. E a melhor alternativa em muitos anos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa que eu já disse à Marina, que a Marina sabe. A minha convicção de que é preciso votar na alternância para salvar o Brasil de uma continuidade ditatorialista tão forte, que se porventura a Marina não estivesse no páreo, não tenho a menor dúvida, eu votaria no Aécio. A menor dúvida. Aliás, no debate de ontem na TV Globo, em termos de comunicação, sociabilidade, educação, leveza, comunicabilidade, bom humor e praticidade em respostas, ele deu um banho em todo mundo. Significa dizer que ele é o meu candidato? Não. Porque, sinceramente, se eu estivesse ali há 8 anos não fazendo outra coisa no Senado, a não ser entender problemas nacionais, e antes disso 8 anos governando, 4 anos no Senado e 8 anos no governo de Minas, e desde 12 anos de idade tratando política como eu trato a Bíblia, sinceramente falando, não teria sobrado para ninguém ali se eu estivesse em termos de comunicação falando. Comunicação é uma coisa, caráter e competência para segurar, estabelecer o corte, não se vergar e continuar de maneira kamikaze, como quem já chega anunciando, dizendo não quero governar mais do que 4 anos, só a Marina faz. E é esse tipo de corte, alternância, alternativa e corte prático que a Marina faz. E o Aécio faria como alternância. E fará como alternância. Mas não com a gravidade e a profundidade alternativa que a Marina fará como alternância alternativa na presidência. É por isso que eu votarei nela, é por isso que nunca mais eu votarei no PT. Eu já votei 2 vezes no PT sem ser petista. Nunca mais. E é por isso que eu votaria no Aécio se a Marina não estivesse nessa parada. Porque eu votaria na alternância. Porque a única coisa que não pode ganhar é a continuidade. É a única. Se a continuidade ganhar, o Brasil perdeu. Você pense, você ore, você decida. Esse é só o coração de um brasileiro que andou por dentro de muitos bastidores, que ficou anos ouvindo da direita à esquerda os líderes desse país. Não tem presidente da República eleito que eu não tenha conhecido, com quem eu não tenha conversado, com quem eu não tenha dito o que eu penso, que não tenha me ouvido, nenhum deles, todos eles
seus vices, seus estafes. Então eu não assisti isso de longe. Eu conheço como as coisas funcionam dentro da mídia, do coração dela, nos intestinos desses partidos. Não me sinto sendo leviano em nada do que digo. Não quis entrar em pormenores, eu estou falando de maneira conceitual. E repito, não importa o que você escolha como alternativa. Você tem que estabelecer a vitória da alternância de poder. Porque hoje o mais importante para o futuro do Brasil é que haja uma alternância do poder, do que haja apenas uma alternativa de poder. Marina, para mim, é o melhor sentido de casamento, de alternância de poder com uma alternativa de poder e uma alternativa indicativa de uma perspectiva extremamente mais avançada do que o mais do mesmo que está posto aí. Dificuldades para implementar isso todo mundo terá. O importante hoje é interromper a continuidade. Seja qual seja a sua convicção, dê uma chance ao Brasil. Interrompa a continuidade. A continuidade será o nosso desastre. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser ir lá no caiofabio.net, procurar a palavra Lula, Dilma, Dilma Adinejad, Macuna Lula, apólogo de Jotão, um monte de coisas assim, vá lá e leiam. Eu não errei absolutamente nada do que em 2006 eu disse ao Lula que aconteceria na alma nacional se as coisas continuassem como eles fizeram continuar. Vote na alternância. Quebre a continuidade. Eu termino mostrando apenas essa frase. Entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há uma certa cumplicidade vergonhosa. Vitor Hugo. Quando você for votar, não seja cúmplice. Pense no futuro do Brasil e não num gueto brasileiro. A escolha é entre o Brasil de todos e o gueto do Brasil de alguns. Vote na alternância. Essa é a sua grande contribuição nessa hora histórica. Até já. Vem me ver TV. O canal é você.